Olá, seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta segunda-feira com imagens da entrada ou da saída ali de Gramado na Serra Gaúcha, 27 graus, calorão por lá, ó, tempo nublado, né? Nesta época, esse tipo de calor é sinal de chuva que vem chegando aqui na capital. Já caiu uma chuvinha hoje de manhã, agora o tempo está parcialmente nublado, também quente aqui na capital. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta última segunda-feira de março. Temperatura aqui na capital nesse momento em 28 graus. E nós estamos aí, não vai passar dos 28 hoje, né? E a previsão é de que o sol volte a aparecer entre nuvens até o final da tarde. 575 pela parabólica digital brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 520 aqui para todo o Rio Grande do Sul, para mais de 11 milhões de gaúchos. Também lá no nosso canal no YouTube, para você se inscrever, ativar a notificação, Masper TV, olha aí, ó, @Masper TV lá no nosso canal no YouTube. Tem também lá o nosso perfil no Instagram com os bastidores do programa. E tem também lá o nosso site com conteúdos exclusivos e você pode conferir a TV ao vivo, né? Por lá também, maspertv.com.br. Quer mandar sugestão? 99517-1412. E obrigado, é claro. Se não me seguiu, me segue lá, Cláudio Andrade, _jornalista. O RS desta última segunda-feira de março já está no ar. Muito bem, agora 12h, 2 minutos, acerta o relógio comigo, horário de Brasília. E a gente segue agora falando sobre um assunto que para mim é novidade, né? Eu já tinha ouvido falar, mas agora parece que está ganhando uma força, né, a mais aí, que é a era do explante. Você já ouviu falar no explante? Sabe o que é explante? E por que elas estão fazendo o explante? Na verdade, é o oposto do implante. Eu estou falando das próteses de silicone, né? Agora, as mulheres estão retirando aquele silicone mais ou menos 10, 15, 20 anos depois daquela onda do Brasil lá, né? Da questão do implante de silicone. Vamos conversar agora com a cirurgia plástica, especialista em cirurgia corporal e mamária também, a doutora Pamela Massuia, que já está aqui com a gente. Doutora Pamela, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês ao vivo. Então, o prazer é todo nosso, doutora Pamela. Vamos lá, eu sinceramente não é novidade essa expressão explante, né? Depois que a gente lê o que é, claro, né? Tá ali, tá na cara, é o contrário de implante. O que chama a atenção, doutora Pamela, é a questão desse movimento de retirada, uma vez que há 10, 15, 20 anos atrás nós tivemos o contrário, tivemos ali, né, uma onda da colocação e tal, das próteses, né? E aí, o que aconteceu? Que mudança é essa, né? O Brasil que já foi campeão, inclusive, de próteses de silicone, e agora, que mudança é essa, doutora? Sim. No Brasil, ainda a gente, trazendo dados estatísticos mais atualizados, Cláudia, a gente tem cerca de 211 mil mulheres colocando implante mamário anual, né, por ano. É muito grande ainda. Porém, mundialmente falando, a nova tendência de buscar a naturalidade em tudo, seja procedimentos faciais como corporais, a retirada daquele volume excessivo que há 20 anos atrás estava muito em alta. Hoje, a mulher dos 40 não é a mesma mulher de antigamente. Então, o que hoje, aos 40 anos, ela busca é um corpo saudável, slim, né, fitness. Hoje, essa mulher está buscando cada vez mais tratamentos para buscar a saúde em primeiro lugar. E a prótese grande nesse corpo não combina mais. Então, a era daquela implante mamária grande que ela colocou aos 20 anos não combina com esse estilo de vida que hoje ela quer levar. Sendo mãe, sendo empresária nessa vida corrida, e o corpo cada vez mais buscando a naturalidade de como eu vim, como eu sou, envelhecendo, mas de um jeito saudável e mais natural.
Perfeito, não é compreensível e a gente vê inclusive isso nas próprias redes sociais, né? Realmente é um movimento muito forte da naturalidade, né? Mas, doutora, vamos falar sobre a questão então da saúde, né? Do aspecto, do ponto de vista da saúde. Existia um mito que o silicone era praticamente para sempre também ali, o que não é verdade, né? Quanto tempo uma mulher aí, por exemplo, independente dessa questão desse movimento em busca aí, né, por um corpo mais natural, um silicone, em média, ele precisa ser retirado ou precisa ser revisado? Como é que é isso? Antigamente a gente falava que a prótese ela tinha um prazo limite de 10 anos, Cláudio. Então, 10 anos você tem a sua prótese, você já procura o cirurgião para trocá-la. O que hoje em dia as pacientes que me procuram, e hoje é protocolado realmente isso, né? A gente não vende o implante para a vida inteira. Isso é errado o cirurgião falar. Mas essa paciente, ela precisa estar em contato direto com exames específicos, no caso, a ressonância da mama, que avalia essa prótese, pelo menos a cada 5 anos, para a gente identificar como é que está essa prótese em mim. 10 anos ela repete essa ressonância, ela precisa trocar em 10? Não. Se a ressonância de mama estiver ok, se essa prótese estiver ok, e se ela não tiver sintoma algum, nenhuma complicação. Então, hoje eu tenho pacientes que têm 20 anos de implante mamário, sendo bem assistidas e acompanhadas, que não têm a necessidade de tirar ou trocar. Porém, a gente orienta que a partir de 10 anos no corpo, essa prótese, ela vai sim modificando um pouco o formato, pode acabar aparecendo mais complicações como contraturas, ondulações no implante, e a vida da mulher que muda, né? Ela vai engordando, ela virou mãe, ela amamentou, mas não tem uma data limite que essa mulher tem que trocar essa prótese, não mais. Ah, perfeito. Nesse sentido, doutora Pamela, falando sobre a questão da mudança do corpo da mulher com o tempo e indo de encontro com a questão do exercício físico, já vi vídeos de colegas mostrando, por exemplo, próteses de silicone que colocadas no corpo de uma mulher que, por exemplo, que faz muito exercício físico, principalmente nas partes superiores, né? Mas muito mesmo, praticamente uma semi-atleta profissional ali, naquela questão da saúde, mas também do corpo. O silicone acaba realmente ficando como uma espécie de, parece que de escola do corpo ali, começa a ficar realmente com essas deformações. Tem que ter cuidado com isso também, né, doutora? Sim, um acompanhamento importante, Cláudio. Eu tenho pacientes hoje, que eu brinco, né? Elas são campeãs de CrossFit Brasil, nacional. Então, Olha se eu aí. tenho esse paciente, malhe, treine, carrega peso, e com a prótese, num pós-operatório bem precoce até, 1, 2 meses já carregando peso, então todo mundo consegue colocar. O que acontece é estruturar melhor essa prótese. Então, muitas mulheres que a gente vê por aí, Cláudio, optam por um implante grande, sem estrutura, então acaba não usando musculatura para estruturar, nada disso, e aí fica aquele aspecto bem grosseiro, né? Elas têm pouco índice de gordura corporal, então a prótese marca demais, fica aquele aspecto solto, né, no corpo, muito magras, né? E grandes, né? Um implante grande. Mas as pacientes, no nosso dia a dia, no cotidiano, elas querem algo menor hoje em dia, então o volume mamário está bem menor do que era, eu colocava 5 anos atrás, 10 anos atrás, e a gente estrutura essa prótese para não ficar com esse aspecto exatamente que você comentou que é importante, é artificial. Então, hoje, a prótese, ela pode sim ganhar um colo saudável, natural, que nem parece que a paciente tem a prótese bem bonita, estruturada, que não fica com aquele aspecto estigmatizado, sabe? Das 2 bolas no tórax da mulher. Isso. Muito. Agora entendi por que acontece isso em relação realmente à massa magra, né? Pelas mulheres que fazem exercícios. Agora entendi por que realmente desse aspecto. E, doutora, questão voltando para a retirada das mamas, né? A questão da estética, daí, do contrário, as mulheres se queixam, às vezes ficam preocupadas que como é que vai ser o pós-operatório de uma extração daí? Como é que fica essa questão, doutora? Muitas que me procuram vêm pelo fator do grande volume que eu coloquei há muitos anos, doutora, que hoje não me satisfaz, eu quero tirar total. Então, a gente precisa avaliar como ela está
está, como que a mama que está fora a prótese, né? O que ela tem de volume para me dar para eu montar essa mama novamente? Então, essa preocupação é frequente aqui. Então, a gente estuda essa mama, o que sobrou de gordura de glândula para a gente montar essa mama novamente. Hoje a gente tem técnicas modernas, Cláudia, que é bem legal. A gente faz, por exemplo, uma lipoaspiração nessa paciente. Essa gordura é trabalhada, então a gente tira essa prótese, tira a cápsula, tudo disso do implante, que ela não quer saber mais na vida dela, nem se eu quiser colocar um menor, ela não quer saber mais. E aí essa gordura que eu tirei, às vezes, numa lipoaspiração, eu enxerto na mama, modelando essa mama com a própria gordura da paciente, fazendo uma mama natural. Então, ela vai ganhar aquela diminuição. Se tiver pele flácida, que eu precise melhorar, a gente faz a correção da retirada dessa pele, a mastopexia, né, com cicatriz reduzida, e eu trabalho a gordura do paciente na própria mama dela. Então, ela fica super certa, porque ela tira a gordura e monta essa mama novamente. Perfeito. E surgiu uma palavra aqui agora na pauta, doutora Pâmela, que é a mastopexia, né? O que é essa mastopexia, que é a retirada do silicone, mas também combinada com o seio maior, levantado, empinado, maior? Como é que é isso? A pexia significa, né, subir realmente essa mama, né? Então, quando a gente chama mastopexia, ela, quando a gente levanta e reposiciona essa mama que caiu, né? Seja por engordar, emagrecer, gestação, amamentação, ou tirar a prótese, aquela pele cai, né? Então, a gente precisa voltar essa mama, que às vezes está lá no abdômen pro tórax, muitas vezes associando com umas cicatrizes um pouco maior, e aí optar se vai colocar um novo implante ali, ou gordura, ou nada, montar com o mesmo tecido da paciente. Então, a mastopexia, esse termo, é realmente a subida dessa mama. Perfeito. Eu gosto desse programa porque a gente aprende todo dia aqui fazendo entrevistas aqui, doutora. Outra questão também é a doença do silicone, né? Que eu já ouvi falar isso na internet, que são sistemas ali, né? Sintomas, desculpe, sistêmicos ligados ao implante. O que é mito, o que é verdade, o que é isso exatamente, doutora? Então, é legal trazer sempre um trabalho científico mostrando, atualizado. Hoje, a paciente que procura o explante que tem sintomas sistêmicos, 84% delas já tinham no mínimo 3 sintomas sistêmicos antes de procurar retirar a prótese. E depois que a gente faz a cirurgia do explante, cerca de 66% desses sintomas somem. Então, o que é a doença do silicone? Ela é extremamente rara. Então, se a gente for falar em incidência 0,0000001 de incidência, do tanto que a gente coloca de prótese, mas ela está associada geralmente ao quadro da síndrome ásia. O que é? É uma resposta do nosso organismo a alguma coisa externa. Pode ser prótese, pode ser uma vacina, pode ser um enxerto, pode ser ela fez um preenchimento de boca, então pode ser um ácido hialurônico. Aí o nosso organismo, estando ou não com uma doença autoimune aí associada, exacerba essa resposta inflamatória e ela tem sintomas sistêmicos. Então, o que essa mulher que quer fazer o explante procura falando para a gente no consultório, de uma maneira mais fácil para o pessoal entender? Ela tem queixas de fadiga crônica, queda de cabelo, mal-estar, indisposição, fraqueza, perda de sono. Ela tem esses sintomas sistêmicos e ela fala que isso é devido ao quê? À prótese de mama dela. Então, a gente precisa estudar exatamente se está ou não correlacionado ao implante mamário esses sintomas. Muito bem. Doutora Pâmela, o que a gente pode falar agora, né, para a questão aí das jovens, por exemplo, em torno aí dos 20 anos, que estão pensando em colocar o silicone hoje, vendo esse movimento de retirada das mulheres mais maduras, né? Como médica, o que a gente pode falar para essas jovens aí? Olha, como médica e principalmente como mãe, eu sou mãe de uma menina e eu falo hoje em dia que na vida a gente tem que ter sempre uma calma para decidir e tomar essas atitudes, né? Assim, de colocar uma prótese grande, não colocar, qual a idade ideal. Hoje, se essa menina me procura no consultório, eu oriento sempre tratá-la junto com um ginecologista e colocar só uma prótese pequena, realmente, nada exagerado, acima dos 18 anos. Então, conversar muito com o pai, com a mãe, com o acompanhante, com o responsável dessa paciente, porque na vida ela vai ter que passar, de repente, por outra cirurgia, se ela optar por colocar essa prótese tão nova.
E se eu tivesse que dar realmente uma orientação para essa menina, que além de ela procurar um profissional capacitado, procurar um profissional que tenha essa conversa franca, realmente de procurar próteses não muito grandes, não muito exageradas, cirurgias não muito, que usem muito músculo logo no começo, muito avançadas, porque lá na frente, essa mulher a gente tem que pensar que ela pode querer amamentar, gestar, e isso pode ser prejudicial para ela lá na frente se a gente precisar fazer outras cirurgias. Então, sempre conservador realmente com essa mãe, com essa menina que procura a gente. Muito bem, como a doutora Pamela e como a mãe Pamela também. Muito bem. Doutora, obrigado aí, principalmente por informações, né? Eu acho que acima de tudo, além da estética, o principal, a gente está falando sobre saúde aqui, né? Saúde das mulheres. Então é bacana levar informação de qualidade aí. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Redes sociais, por favor, doutora Pamela. Tá DRA, né? Doutora Pamela Massuia. Tá, e é um prazer, claro. Eu agradeço você no programa. Muito obrigada pelo espaço. Ótimo, a gente agradece também. Vamos nos falando aí, né? Saúde sempre é bom levar informação de qualidade para quem está nos assistindo. Obrigado, doutora. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tá aí, então, né? Que bacana, né? Informação de qualidade, principalmente falando aí sobre a saúde das mulheres. Agora, 12h17, esse é o RS em Pauta ao vivo aqui para você. E já estamos aqui com o repórter João Tavares. Já que a gente está falando sobre saúde, vamos falar sobre vacinação agora. João tem as últimas informações. Boa tarde, João. Oi, Cláudio, boa tarde para você, para todos que nos acompanham na tela da Masper TV. A nossa equipe está aqui no Centro de Saúde do IAPI, o famoso postão do IAPI, porque nesta segunda-feira começou, então, pela manhã, a campanha de vacinação contra a gripe. E, nesse momento, atendendo apenas os grupos prioritários. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo mais, mas só para vocês entenderem um pouquinho, o clima, por enquanto, aqui no postão do IAPI é muito tranquilo, ainda há espaços para as pessoas que vêm para a fila, para vacinação, para ficarem acomodadas, sentadas, mas a gente já está chegando na marca de 500 pessoas imunizadas só aqui no centro de atendimento do IAPI. São 492 pessoas imunizadas até o momento. Sobre os grupos prioritários, Claudia Andrade, uma informação importante. Entre essas pessoas estão os idosos, pessoas então acima dos 60 anos ou mais, né, crianças dos 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, profissionais de saúde, e essas têm que apresentar a comprovação, né, de exercício, pessoas com comorbidades, e inclusive a meta é vacinar pelo menos 90% desta população. A vacina protege contra 3 tipos de gripe, inclusive os subtipos mais comuns aí que estão em circulação. Para se vacinar, como eu já comentei anteriormente, é preciso levar então a documentação que comprove, né, as comorbidades, comprove que você é do grupo prioritário. E as crianças precisam, então, levar a caderneta de vacinação. As vacinas estão sendo dadas, né, entregues em todas as unidades de saúde aqui de Porto Alegre. Volto contigo do estúdio. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações ao vivo aqui para o RS em Pauta. Então, a gente aproveita para dar uma ajeitadinha aqui na gravata, puxar a camisa e chamar as manchetes desta última segunda-feira de março. Vamos conferir aí, ó, Jornal NH. Prisão de médico em UPA investigada e gera repercussões em Novo Hamburgo, né? Guardas alegam desacato e profissional fala em abuso de autoridade. O município anunciou medidas e entidades já se manifestaram. Também tem as encenações que marcam o início da Semana Santa, né? E ali o plano diretor ali, né, de entidades que encaminham uma proposta com 10 pontos, né? A gente está falando aí da região metropolitana de Porto Alegre. O que é que a gente tem mais aí para seguir nas manchetes? 0 Hora, tá ali a foto principal de 0 Hora. Natureza, desafio, liberdade e segurança, né? A gente tem ali um evento ali, né, com ali de trilhas de Porto Alegre, lá no Morro da Pamecor, na capital. Olha só que foto bacana, né? Também tem um transporte aí, crise na malha férrea afeta a economia do RS e põe foco na recuperação. Soluções em debate também incluem
inovação aí, uma nova licitação, desculpe, e uma divisão de trechos e a participação privada e a cobrança de indenizações na Justiça. Também falando sobre uma cidade gaúcha que tenta reagir após a perda de uma unidade militar. A gente tem as manchetes de 0 hora. Para fechar, Correio do Povo, CPMI do INSS acaba sem relatório final, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi encerrada no Congresso no sábado, sem aprovar documentos que pediam centenas de indiciamentos. Isso aí é uma das maiores vergonhas que a gente passou nesse ano. Uma das maiores vergonhas, CPMI do INSS foi acabada sem relatório final. E sabe quem que acabou com a CPMI? Os partidos de esquerda. Exatamente, os partidos de esquerda que se dizem, né, a favor da justiça e a favor da democracia, encerraram uma investigação sobre a fraude do INSS. Ou seja, a esquerda deu por satisfeita. Tinha um monte de coisa para ser apurada. E a esquerda simplesmente se deu por satisfeita e voltou para o encerramento da investigação. Uma vergonha, uma cara de pau dos deputados de esquerda na Câmara Federal. Não tem como não deixar de falar isso aqui. Uma cara de pau, um descaso com a população brasileira, com o partido de esquerda, com os partidos de esquerda. Uma vergonha, gente, uma vergonha. Tem eleição esse ano. Olha o que esses caras estão fazendo. Não querem mais investigar por quê? Qual é o problema? Se fosse num outro governo, queria ver se ia ser da mesma maneira. Fica aqui o registro de um cidadão, não é nem de jornalista, de um cidadão, Cláudio Andrade. Vamos adiante, então, agora, 12:22, a gente vai para o intervalo, em seguida a gente está de volta um instante só. Imagens de Farroupilha, céu entre nuvens, lá, sol entre nuvens, 27 graus a temperatura, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o RS em pauta desta segunda-feira, última segunda-feira de março. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Se você se conectou agora aí pelo 520 aqui para todo o estado, 575 pela parabólica digital brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e na plataforma digital de sua preferência. 28 graus em Porto Alegre, estamos ao vivo, agora 12:28 e a gente segue nesse segundo bloco com Giana Trevisan e seus convidados. Olá, pessoal, boa tarde. Segunda-feira com Faz Bem aqui dentro do RS em Pauta e hoje para falar de um tema bem interessante que é casa, conforto e bem-estar. E a minha convidada que já está por aqui, a Paty Borella, ela que é CEO da Borella Móveis. Tudo bem? Seja bem-vinda, Paty, pela primeira vez aí no Faz Bem. Tudo bem, obrigada pelo convite. E casa é onde eu recarrego as minhas energias, então é um tema que eu gosto bastante. E que tem tudo a ver com o Faz Bem, né? Justamente por essa relação aí do conforto, né? Que a gente estava comentando lá nos bastidores. E para começar a nossa entrevista, Paty, eu achei lá nas tuas redes sociais uma frase que me chamou a atenção, né? Que é: ajudo a montar a sua casa em 2 dias. Conta pra gente como é que é montar em 2 dias uma casa. Então, às vezes a pessoa tem ali já, né, já tá em a sua casa montada e tudo, mas ela sente que não está conectando ou não. Então eu vou até a tua casa, até o lar da pessoa, eu dou dicas, né, utilizo muitas vezes o que tu já tem e num outro dou uma nova vida e também consigo colocar, a gente precisa de 1 dia, 2 dias, porque no primeiro dia eu vou alinhar contigo, a gente vai definir quais são os itens que vamos substituir ou vamos relocar, ou qual é a vida que a gente vai dar para aquele imóvel que tu já tem.
daqui a pouco está na tua sala, a gente leva para o teu dormitório, para o quarto de hóspedes. E aí, então, esse conjunto aí é que a gente monta em 2 dias, assim, né? Não tem parte estrutural, né? Só vai ali montar de acordo com a tua necessidade. Tu vai me passar aquilo que está precisando, preencher, alterar, e eu vou te dar a minha leitura, assim. Eu vou caminhando pelos teus cômodos e vou já conseguindo te apresentar, né? Por isso que eu falo, monto em 2 dias. No primeiro a gente alinha, eu te visito, ou a gente vê isso através de fotos, e no segundo dia eu já chego lá, ou de caminhão, ou dependendo, né? A gente consegue fazer isso. Como é que é, Paty, unir o design, né, que é uma marca registrada, aí, vamos dizer assim, da Borella, com versatilidade e conforto? Eu acredito que isso está muito ligado, porque, assim, uma coisa é casa de revista e outra coisa é o lar, né, que a gente se refugia e se reconecta. E aí, então, assim, de buscar aquilo que realmente vai nos preencher, vai nos dar aquela ânimo, aquela vontade. Por mais que se viaje, que se passeie, nada melhor do que voltar para casa. Acredito que está ligado nisso, assim, em tu poder estar transformando, né, e te preservando e te preenchendo daquilo que realmente faz sentido para ti, que é voltar para casa e se conectar com aquilo. Acho que ser versátil é isso, assim, é poder viver o mundo lá fora, mas tu voltar para casa e te reconstruir, te recarregar, te fortalecer, querer estar em casa. E a gente está trazendo, Paty, né, justamente para relacionar com o Faz Bem essa questão do conforto aliado ao bem-estar, né? E a gente estava comentando aquela questão do luxo nos ambientes, né? Ficou para trás ou ainda é atual? O pessoal ainda pede bastante? Eu acredito que está dando um novo sentido, né? O pessoal está resignificando, assim, o fato do luxo, assim, né? Porque o luxo que tu pode comprar é diferente daquele luxo de viver, de sentir mesmo, assim. Eu acredito que hoje o luxo ele está mais voltado, a pessoa não quer mais aquele perfeito na revista, só quer viver, quer levar para casa, quer ter uma pausa, quer poder se organizar mentalmente, fisicamente, e aí eu acredito que é um conjunto. O luxo ele não é somente aquilo assim que parece tudo impecável, perfeito, que muito ouro, muito brilho, muito tudo. O luxo é se sentir bem e fazendo aquilo que realmente faz sentido. Não que só porque todo mundo faz ou porque uma parcela faz, né? Eu acredito que o luxo é sentir realmente aquilo, atender a tua necessidade, independente do outro. Então, o essencial, o mais versátil, vamos dizer assim, é o que está em alta no momento nesse mercado. Exatamente. Paty, também uma coisa bem interessante para quem ainda não conhece a Borella Móveis, né? Vocês têm uma parceria com a Camicado. Isso. Comenta um pouquinho como é que funciona essa conexão com essa marca que também já é renomada no mercado. A Camicado é uma grande rede, né, muito respeitada, renomada, grande, e ela nos, né, abriu as portas. Assim, a gente tem alguns showrooms físicos, né, assim, em Goiânia, São Paulo, Londrina, aqui, Porto Alegre, Canoas. E a rede, nossos espaços conceitos, né, então, assim, nós temos lá itens de uma casa completa, né, para compor uma casa: sofá, cama, mesa, poltrona, aparador. E na Camicado a gente pode apresentar a Borella bem com conforto, assim, bem em casa que se vive, que se recebe, que une, que recebe família, amigos. Essa é uma parceria incrível que a Borella, né, nasceu para atender a Camicado e hoje está indo, né, para levar para cada lar, assim, esse pacote completo. E como é que começa lá no início, né, para fazer o planejamento, né? Descobrir o perfil de cada cliente, quando tu começa aí a fazer, buscar mesmo a ideia, né, do cliente e pegar, juntar com o que tu pensa e fazer lá o planejamento. Na verdade, assim, o cliente ele sempre fala, ele fala o tempo todo, né? Assim, desde aquela visita que ele diz que ele está dando uma olhadinha, então a gente procura direcionar ele, né? Então eu apresento, quando ele me diz isso, eu falo, aqui temos aparadores, e aí vou citando, né, o que ele pode estar vendo. E às vezes o cliente ele já entra dizendo que ele quer algo que acomode bem o rim, que ele sente com conforto. Então o cliente sempre fala o que ele está buscando, né? E quando ele não sabe, né,
Aí a gente entra, né, com um olhar mais técnico, assim, mais para ver o que realmente... Talvez é só um ajuste, às vezes é somente um complemento realmente que falta, ou até mesmo tem um excesso ali de materiais frios, materiais quentes. A gente faz um pequeno ajuste e acaba que ele dá certo. Ele sente, sabe, que ele foi compreendido e atendido naquilo que ele busca. E para fazer esses ajustes, né, aí que a gente ouve muito tu falar sobre os itens soltos, né? Para quem está assistindo o Faz Bem de hoje, comenta um pouquinho como é que acontece essa curadoria de itens soltos para o pessoal complementar o seu ambiente. Devido a né, assim, extenso número, né, de itens que nós temos, né, que a gente começa com objetos de decoração, com móveis, com tudo, vai muito assim, não que não se tenha o sob medida, o planejado, né, tem. Nós também temos, né, a nossa arquiteta parceira, que faz parte, né, da Borella, e aí, então, assim, vai muito do que o cliente realmente ele busca, né? Se ele dá carta branca, é maravilhoso, né? Quem não quer? Mas se ele diz assim, vamos começar por esse cômodo aqui, aí a gente faz uma avaliação, assim, completa para ver qual é o investimento dele, né? Qual é o prazo dele, qual é a expectativa dele, para poder sonhar, assim, algo com ele que ele vai poder realizar, para não ficar somente, né, assim, no imaginário, né, para ele. Mas a gente tem o serviço de demonstração, tem o serviço de assessoria, né, então tudo é personalizável. Tu consegue ser atendido se tu quer só uma pequena alteração ou se tu quer casa cheia, casa completa. Dá para fazer. E além, Paty, dessa versatilidade, né, vamos dizer assim, para 2026, o que mudou no mercado dos móveis, né? Com o tempo aí, desde que tu tá já nesse mercado, quais são as mudanças? O que eu vejo, assim, o pessoal, ele busca algo que... Ele não quer mais o descartável e ele não quer mais o mais do mesmo. Ele quer algo para realmente ficar, ele quer algo para realmente trazer mais conforto para sua família. Ele vê que, ele percebe assim que ele muda um cômodo, parece que ele mudou a vida inteira, né? Parece que uma gavetinha que foi organizada já organizou a vida por completo, já deu um direcionamento melhor, assim. E eu vejo, assim, pelo depoimento das clientes que eu atendi de dezembro para cá, que realmente, às vezes, assim, até o teu filho adolescente vibra com a tua mudança, até, sabe, uma pessoa que te visita com frequência percebe aquilo ali. E é como na mulher, a gente corta o cabelo e aí, aquela ali busca algo novo. Mexeu na casa, então, é mais do que algo novo, né, assim. Então, é algo que planejado, pensado, ou acordei, é como eu cabeleireira, assim, acordei, vou dar uma passadinha lá para ver o que a gente pode criar hoje. Acho que lar é assim, é o refúgio da alma. E quais as novidades para 2026? Você estava me comentando que vem por aí o Mostra Noivas, que provavelmente no mês de maio, né, deve acontecer. O que vem de inovação dentro da Borella? Na verdade, nós vamos estar na Mostra Noivas, mas ela acontece agora em abril. Já dá tempo de se organizar para a semana do dia, na segunda quinzena de abril, né? Então acontece ali no Barra. Nós vamos com a parcela assim de montar cenários, de contribuir para os outros expositores, são mais de 120 expositores. Então, assim, pode ser a sala em que a noiva vai brindar, que ela vai se maquiar, pode ser que ela vai receber seus convidados mais importantes, mas também pode ser a sala que ela vai levar para casa dela, né? E também, falando em noivas, a gente também fala das debutantes, de uma comemoração, sabe? De um novo layout para a tua empresa, né? Então, assim, poderia ser um cenário aqui também, né? Então, a gente tem essa parte, né, essa fatia na Borella, em que a gente também tem, além da venda do móvel, que não é somente a venda do móvel, é criar, então, né, dar uma nova vida para o teu lar ou para o teu projeto. E esses cenários, eles entram, assim, na Mostra Noivas, principalmente. A gente fez um trabalho bem legal, assim, a gente vai estar com um stand bem bonito, bem diferenciado, e para que a noiva possa se sentir realmente na casa, né? Quem casa quer casa, né? Então, é bem isso.
E para esse projeto Noiva, né, falando exatamente aí sobre o que vem de inovação. Tem alguma inovação, Paty, que vocês vão estar trazendo para quem vai estar casando e busca um ambiente diferenciado? Nós vamos apresentar a sala da noiva, né, ali, e em que a gente sai daquele trivial, do mesmo, né, o pessoal não vai mais precisar estar casando com a mesma cadeira de 2015, de 2020, vem uma linha nova, assim. Não posso dar muito spoiler agora, né? Mas teve alguns expositores que fecharam conosco, né? E vão estar lá também com uma leitura, né, nova. E qualquer coisa que eu diga agora eu vou estar entregando. Então eu convido que, né, visitem, vai estar bem interessante, bem moderno, assim, sofisticado e também não deixando, né, toda aquela o que envolve, né, um planejamento de um casamento, né, assim. A ideia é ser mais um braço. E para quem busca essa linha, Paty, do moderno, como tu falou, do sofisticado, né, a Borella também tem uma linha de design, né? A gente fez uma entrevista aqui esses meses, no mês passado, né, se não me engano, e tu trouxe aí uma linha mais sofisticada, mas uma linha com bastante design. Quem busca também essa linha, comenta um pouquinho como que funciona na prática. Também, assim, como o nosso showroom, ele, né, nos permite ficar migrando, né, e trazendo, assim. A gente entra agora, 2026, com uma linha de design, com uma linha em couro, com uma linha, né, com mistura de tendências e tecidos e acabamentos, e que é algo bem direcionado, assim, né? E aí esse é um alinhamento que a gente faz com o arquiteto. Então, o arquiteto traz para nós a ideia de projeto, né, aquilo que ele imagina, e aí a Paty entra para fazer essa curadoria de ir em busca, né, desses itens, assim. Na minha última viagem para a Itália, eu aproveitei para ir, né, em busca, né, assim, de tendências, né, para me fortalecer, assim, né, para encher a minha bagagem, digamos assim. E eu vi que, na verdade, eles fazem exatamente isso, assim, é uma coisa que acolhe, que expande, que permite, sabe? Então, tá bem interessante. E é uma linha que sempre vai estar se atualizando e buscando, né? Mas vendo que, sem deixar para trás, assim, aquilo que realmente que dura, que fica, sabe? Que fideliza, que o cliente, né, valoriza. Então, o design, ele é surpreendente. Como é que acontece, Paty, essa tua conexão com o arquiteto, né, da loja? Aonde tu busca essas inspirações? Agora mesmo, através da Kamikado, a gente vai estar no sábado, do dia 4, na Kamikado do Barra, recebendo alguns arquitetos e design de interiores, né? E aí, justamente, a ideia é essa, assim, é se conectar, é ver o que eles estão, né? O que eles estão buscando, trazendo, imaginando, criando, né? Então, assim, estou sempre em movimento, visitando fábricas, fazendo viagens, me conectando, né, com arquitetos, visitando mostras, para justamente poder trazer aquilo, né, e que vai fazer todo sentido na hora da realização de um projeto. E a gente está ainda no iniciozinho do ano, aí, qual é a tua expectativa para o mercado para 2026 com a loja? Minha expectativa maior é apresentar, assim, que a Borella cresceu e que a Borella trouxe, né, assim, a gente entra com uma grande linha de objetos de decoração, tapetes, móveis, peças de design também, parcerias. Então, assim, nosso espaço também, ele pode ser... posso receber pessoas lá, sabe? Então, assim, é um coworking de design, para receber arquiteto, para receber o cliente final, para fazer para a gente acolher, receber, sabe? Assim, porque é interessante, né? A gente saber como que o outro, né, tá vivendo, o que ele está pensando, o que ele está imaginando, né? Porque lar está ligado a pessoas, né? E aí, então, essa conexão, acredito que é a que vai ser, assim, o nosso suporte para 2026. Inclusive, foi realizado recentemente um evento para mostrar justamente as novidades da Borella no mercado. Isso, nós aproveitamos o Dia da Mulher, né? Então, eu fiz um evento, Mulheres que Criam, Conectam e Empreendem. Foi lindo, né? Assim, tivemos mulheres presentes. Algumas não conseguiram estar presentes, mas todas as que passaram por lá, assim, né, nos atenderam e assim nos prestigiaram, né, com as suas presenças, e elas também se sentiram ali reconhecidas, tudo.
teve um sorteio bem legal, foi uma festa linda. E eu pude mostrar para elas, né, ali tudo que a gente realmente faz no dia a dia, como que a Paty cria, como que a Paty conecta, como que a Paty empreende, né, porque eu falo que eu sou casa cheia, né? Então, eu sempre digo, assim, quando eu vou atender, eu falo, fica tranquila, porque, assim, esse sofá passou no teste, eu tenho na minha casa. Tenho filhos, tenho pet, sabe? Tenho o dia a dia, tenho a dinâmica com o diarista. Então, são coisas que conectam o lar. É interessante. Paty, para quem está assistindo o Faz Bem de hoje, está pensando em fazer esse seu planejamento aí do seu ambiente na sua casa, qual o primeiro passo, né? Além de fazer o contato com vocês aí, qual seria o primeiro passo, né? A pessoa tem que ter em mente, mais ou menos, aí um briefing do que ela quer fazer. Acredito que o primeiro passo é a decisão, né? Decidir que quero alterar esse ambiente ou a casa toda. Eu gosto muito de fotografar o ambiente, a pessoa pode fotografar e aí, através dessa foto, ela manda ali, sabe? Manda uma mensagem pra gente, a fotinho, o que ela idealiza. Aí a gente pode sugerir e aí vir na loja é incrível, porque, né, ela consegue especificar. E é essa primeira parte, assim, né? E aí depois a gente parte para o agendamento, né? A visita, né? Ali, se conseguir fazer presencial é melhor, senão pode ser tudo alinhado pelo telefone mesmo, pelo WhatsApp. Deixa teu recadinho final para quem está assistindo o Faz Bem de hoje, o teu contato aí nas redes sociais, aonde fica a Borella Móveis, para que o pessoal possa ir até lá conhecer. Então, o meu perfil é Paty Borella. A Borella Móveis é @Borella Móveis. Eu fico na Estevão Cruz 788, né, o meu showroom. E meu escritório fica no Barra Shopping. E quem quiser especificar os itens, né, assim, presencial, também estamos na Kamikado do Canoas, do Praia de Belas e do Barra Shopping Sul. Muito obrigada, Paty, pela tua participação no Faz Bem de hoje. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. E o Faz Bem dessa segunda fica por aqui. E agora vocês ficam com o RS em Pauta. Até mais. Muito bem, agora 12h, 48 minutos, a gente vai para o intervalinho, em seguidinho a gente está de volta com mais RS em Pauta, com imagens da Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Olha lá, o céu bastante nublado, 27 graus na Serra, tem chuva vindo por aí. A gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o RS em Pauta desta última segunda-feira de março, agora 7 minutos para 1h da tarde. E a gente segue agora falando sobre o Brasil, que anunciou novas regras para combater o comércio ilegal de espécies marinhas. Essas medidas afetam diretamente a exportação de barbatanas de tubarão, por exemplo. O repórter João Pedro Tavares tem os detalhes. João, boa tarde novamente. Oi, Cláudio, boa tarde novamente. O governo federal passou então a proibir a exportação de barbatanas do tubarão azul sem o corpo do animal e também a importação de espécies ameaçadas. A medida, que entra em vigor nos próximos dias, busca combater a pesca predatória e o comércio ilegal. Segundo as autoridades, a decisão alinha aos países um acordo internacional de proteção à fauna marinha. Especialistas consideram a ação um marco importante para a preservação dos oceanos e um duro golpe no mercado ilegal. Volto contigo do estúdio. Maravilha, maravilha. Obrigado pelas informações, João. Agora, 12h, 54 minutos. E a gente segue falando sobre aí uma grande feira no setor de varejo que vai discutir inovação, tecnologia e também humanização. É isso mesmo, estou recebendo o presidente do Cindy Lojas de Porto Alegre, o Cindy Lojas Poa, Arcione Piva. Presidente, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer enorme para o Cindy Lojas estar aqui na MASP TV falando sobre a Feira Brasil do Varejo, que é um evento realmente diferenciado no Brasil. É o maior evento de varejo no Brasil nesta linha. Presidente, vai acontecer quando essa feira, presidente? Bom, a Feira Brasileira do Varejo, a FBV, ela acontece nos dias 20, 21 e 22 de maio,
nas dependências da Fiergs, das 10 da manhã às 19 horas da noite. São de quarta a sexta-feira. De quarta a sexta-feira, né? Perfeito. E o propósito é receber aí, né, a edição mostrar um lojista gaúcho, né? E a questão também das marcas humanas. Que conceito é esse, presidente? Bom, a feira ela é uma feira que traz uma série de assuntos, né? Para ser discutidos dentro dos 3 dias, né? Como você falou aí, vamos falar de tecnologia, o novo consumidor, né? O consumidor mudou, então entenderam como é que é o comportamento de qualquer empresa com o consumidor. A gente usa muito, fala muito em tecnologia, mas a tecnologia tem que ser um meio, né? Então, verdade. Para dar tempo mais para o consumidor e para os lojistas, né? Para o atendente lá, fazer relações humanas, né? Sim. Então, a gente usa a tecnologia, mas não podemos esquecer do fator humano. Esse é um dos motes da nossa... Uma das trilhas da nossa edição, da 12ª edição da Feira Brasileira do Varejo, aqui em Porto Alegre. Mesmo é verdade, né, presidente? Em função dos pequenos negócios também, né? Dos pequenos comerciantes aí, em relação também àqueles pequenos consumidores também, né? Não desprezando, né, a questão dos grandes varejos e tal, mas um pequeno ali com aquele cliente que olha no olho, que conhece, que tem a famosa experiência ao comprar o mesmo produto, talvez em outras lojas, mas naquela loja ele vai lá em função do atendimento. Com certeza, esse é um dos temas, né, que vai permear os nossos 3 dias da feira, porque a feira, além de ter a exposição de mais de 150 marcas nos espaços da Fiergs, teremos mais de 70 horas de conteúdo. Então, vamos falar sobre muitos temas, né? O novo consumidor, empresas que evoluem com pessoas, tecnologia que faz sentido, o varejo que dá resultado. Então, vamos ter uma série de temas, né? De trilhas que vão estar abordando, e nessas trilhas se fala muito também da humanização do atendimento, que é um dos fatores hoje essenciais para o varejo no mundo, né? E por que não em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Com essa nossa feira. Eu estava vendo aqui, né? Nem tinha lido todo aqui o roteiro aqui das perguntas com o presidente, agora vi aqui a economia da experiência, né? Como transformar pontos de venda, olha, não tinha nem lido, está aqui exatamente o que eu estava falando aí, em locais de convivência e cultura, né? A feira vai trazer exemplos práticos de como revitalizar negócios através da arquitetura, da gastronomia e do entretenimento também, quer dizer, já virou uma coisa maior do que... Maior, a gente fala muito que é da indústria do varejo, né? Ah, perfeito. Então, não atende somente lojas de moda, calçado, enfim, confecções, né? Ela vai a todo o segmento, né? Desde a indústria até o consumidor, né? Ela passa pelo varejo, mas ela também permeia faz esse passeio todo pela aí. Indústria e pelo consumidor, né? Muito bom, né? Eu estava vendo aqui também as tendências globais versus a realidade local, né? Como o presidente estava falando ali, a tecnologia é um meio, né? Também não adianta o sujeito ficar afobado ali em ter o melhor da tecnologia e esquecer que através das redes sociais, por exemplo, pode se contar histórias bacanas ali para ajudar justamente até a vender. Com certeza. A gente sempre fala, né? A tecnologia ela serve para fazer aqueles trabalhos mais burocráticos, mais manuais, braçais, né? mais repetitivos, né? Para sobrar tempo para que o consumidor e o atendente possam ter tempo de conversar. Então, sai da digitalização, vai para a humanização, efetivamente, né? Que é o atendimento com a experiência, com o carinho, com aquele atendimento que todos nós, como seres humanos, gostamos de ter, né? De olho no olho, exatamente, do abraço, exatamente. Do mão. Até tem a questão de você comprar pela internet, mas retirar na loja, né? Muita gente pegou o sujeito, antigamente comprava na loja, pegava na loja, retirava na loja e tal, e depois veio a questão do comprar pela internet e receber em casa. Aí também ficou aquela coisa meio fria, meio gelada, às vezes tem problema no produto, na entrega ali. Então o pessoal optou ali, muita gente opta por comprar na internet, mas retirar na loja e já ver como é que está o produto ali mesmo na hora. Se tiver algum problema, já pode até trocar. Já resolve ali. Uhum. A venda pela internet, em todos os modelos de venda, por plataformas, pelo Instagram, pelo TikTok, né? Ela hoje, no Brasil, ela chega aí em torno de 13% a 15% do faturamento total. Opa! Então, nós temos ainda 85%, 86%, 87% da venda de forma presencial. Então, nós vamos tratar dos 2 modelos de negócio, tanto da presencial como da digital, na nossa Feira Brasileira do Varejo, né? Vão estar
na discussão, nos temas Sim. envolvidos nesses 3 dias, vai estar essas duas formas, né, de consumo, né, de comercialização. A gente hoje diz que não existe mais um único canal, né, e nem não dá para dizer que a empresa é só digital ou ela é só presencial. Ela é tudo junto, misturado, não tem como separar o digital do presencial, do humano, né? E para todas as interações, o humano é fundamental. Então, é disso que nós vamos cuidar muito desses 3 dias, né? De mostrar para o mundo, para o Brasil, né? Como fazer esse atendimento onde se valoriza muito o ser humano. Maravilha, maravilha. Presidente, Fiergs, então, entre os dias 20 e 22 de maio, qual é o caminho aí para garantir a participação nesse evento, presidente? Bom, o site da feira é feirabrasileiradovarejo.com.br. Ali tem todas as informações de quem vai estar palestrando, tem ali para quem quer comprar ingresso, participar da feira, tem ainda espaço para quem quiser expor, né? Tudo no mesmo lugar. Né? Tem exposição também? Tem exposição. Nós temos nesses 3 dias também, Cláudio, rodadas de negócios em parceria com o Sebrae. Opa! A ideia é ter lá em torno de 1.200 rodadas de negócios nos 3 dias. É uma quantidade muito grande. No ano passado, a gente fez lá, nessas rodadas de negócios, mais de 53 milhões em negócios nos 3 dias de feira. Opa. Então, a ideia é ultrapassar esse valor, né? Opa. É uma feira que também gera muita oportunidade, muito negócio. Pois né? E o ano passado a gente estava após enchentes ali, né? E a expectativa é subir em torno de 20% em relação a 2025, né? Que foi já um ano de muito sucesso. A nossa expectativa para esse ano também é de superar todas as edições anteriores, inclusive a de 2025, que foi muito boa, chegando aí em torno de 12 mil visitantes nos 3 dias. Ano passado foram 10 mil. Ultrapassar os 53 milhões de negócios que foram realizados no passado, até porque o ano passado foram em torno de 800 rodadas de negócio, esse ano são para 1.200. E a gente vai ter, inclusive, algumas novidades esse ano, né? Que é nas rodadas de negócio, a gente está trazendo o Creator Economy, que vai ter, inclusive, ter rodadas de negócios, né? Para apresentar esse pessoal que usa de conectar os influenciadores, especialmente com o pequeno lojista. Com o pequeno lojista, né? Essa tecnologia então, toda aí. Essa é uma das novidades desse ano, né? Ter as rodadas de negócio com... Na verdade, não chamo de rodada de negócio, vamos chamar de como é que eu tenho que me abastecer aqui das informações, né? Atualizar. Porque tanta coisa, são nesses 3 dias... A gente chama de rodada de negócios, mas agora tem outro nome agora. Proposta de negócio. Proposta de negócio. Está aí, ó. Exatamente. Então, especialmente nas pequenas empresas, vai ter essa oportunidade de sentar e conversar com esses influenciadores e ver de que maneira ele pode ajudar para gerar valor no seu negócio, especialmente no pequeno, né? Que esse é o varejo é formado hoje por mais de 90% de micros e pequenos empreendedores. Então, o Cindy Lojas, com a Feira Brasileira do Varejo, se preocupa muito com o pequeno. Não esquecendo, obviamente, do grande, que também vai estar presente, né? Mas o pequeno, ele precisa muito mais do nosso apoio. Então, o Cindy Lojas traz esse tipo de trabalhos, né? Exatamente para ajudar o pequeno. Maravilha! Bom, vamos repetir o serviço, então, 22... 20, 21 e 22 de maio, na Fiergs, e os ingressos estão à venda pelo site feirabrasileiradovarejo.com.br. Maravilha. Presidente, parabéns lá, porque eu sei que é uma turma grande para organizar, né? Sem dúvida. Que maravilha, viu? O Cindy Lojas, desde 2025, a gente está em parceria com o Sebrae Rio Grande do Sul na realização, o que nos honra muito, porque o Sebrae tem uma estrutura muito grande, tem uma penetração no interior do estado. A gente está esperando aí vir em torno de 5 mil empresários do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre nesses 3 dias. Olha aí. A gente tem parceria também com o Sebrae Nacional, está trazendo em torno de 25 a 30 empresas de fora do Rio Grande do Sul, que vêm de outros estados pelo Sebrae Nacional, que vão estar presentes para expor seus produtos. Né? Tem as rodadas de negócio, como já falei, que vão tratar com 3 temas bem importantes, que é casa e construção, moda, startups, né? São 4, moda, startups e alimentos. Então, alimentos premium, né? Vão estar nas rodadas de negócio. Isso já é pré-definido os compradores, né? Já pré-negociado, né? Para quem quiser vender seu produto, vai ter os compradores já alinhados, né? Para chegar lá nos dias. Por isso que tem um sucesso muito grande, com um negócio bastante relevante, porque o Sebrae já faz todo esse trabalho de identificação
da indústria desses segmentos, né, das empresas Sim, desses segmentos, sim. dos fornecedores, e também faz a identificação de quem tem desejo, tem necessidade de comprar esses produtos. Então, há um match ali bem importante, né, e que ajuda muito. Então, ali são um momento específico de fazer negócios mesmo. Maravilha. Obrigado, presidente Piva, presidente do Cindy Lojas de Porto Alegre, aí fazendo mais esse grande evento. Obrigado, e a gente vai estar acompanhando e cobrindo tudo, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Será um prazer recebê-los lá. Valeu, obrigado. Vamos adiante agora, 1h06, a gente segue acionando o João Tavares, nosso repórter que está aí na Polícia Rodoviária Federal, ali na saidinha de Porto Alegre. João, boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Cláudio. Vamos falar agora sobre uma operação da Polícia Rodoviária Federal, uma abordagem que aconteceu na BR-386 em Nova Santa Rita. Essa abordagem foi a um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu e que tinha destino Porto Alegre. 3 pessoas foram presas e os agentes apreenderam 16 quilos de maconha, canetas emagrecedoras e anabolizantes. Também foram encontrados dentro deste veículo perfumes importados de forma irregular, que estavam escondidos em bagagens e até em caixas de som. Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Judiciária junto com todo o material apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Volto com vocês no estúdio. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações. Agora, 1h05. Caneta emagrecedora virou que nem droga agora, né? Pelo preço, mais de R$1.000 uma canetinha, os caras estão fazendo aí que nem transporte como se fossem drogas. Que coisa. 1h05. Parabéns ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né? Impedindo esse tipo de comércio. Vamos ao intervalo. Em seguidinha, a gente está de volta com imagens de Esteio. Olha aí, ó, tempo nublado na região metropolitana de Porto Alegre, né? Temperatura em 29 graus, abafado mesmo. E começou a chover aqui na Carlos Gomes, estava previsto uma chuva esparsa agora para esse horário, começou a chover nesse exato momento que a gente está ao vivo. Já voltamos, um intervalinho, em seguidinho a gente está de volta. RS em Pauta de volta nesta última segunda-feira de março, agora 1h10. E a gente segue agora, estou vendo aqui João Tavares, já aqui no nosso telão aqui na Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde novamente, João. Boa tarde novamente, Cláudio Andrade. Agora a gente vai trazer uma informação a respeito de uma carga de cigarros ilegal que entrou no país. 6 homens foram presos em flagrante com mais de 90 mil maços de cigarros de origem estrangeira introduzidos de forma ilegal aqui no país. O material estava em 2 caminhonetes e foi localizado durante uma abordagem em um estabelecimento às margens da rodovia BR-287 na cidade de São Borja. Os suspeitos, entre eles brasileiros e argentinos, foram encaminhados à Polícia Judiciária junto com a carga apreendida. A operação, inclusive, teve um apoio da Brigada Militar, junto então com os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Volto contigo do estúdio. Tá certo. Obrigado, João. Obrigado, João. Agora 1h11. E olha aqui, ó, aprender inglês pode ser mais simples do que muita gente imagina. Em Porto Alegre, aqui na capital, uma escola está apostando em uma metodologia diferente, com aulas práticas e também voltadas para o dia a dia. O resultado, é claro, né, um aprendizado bem mais rápido e eficiente para todas as idades. Vamos conferir na reportagem do João Pedro Tavares. Falar um segundo idioma já é um diferencial importante. E quando o assunto é inglês, essa vantagem é ainda maior, já que o idioma está presente em mais de 50 países e faz parte da rotina de milhões de pessoas. No Senac Lindóia, em Porto Alegre, os cursos atendem diferentes idades e níveis. A proposta é desenvolver leitura, escrita, escuta e fala, mas de um jeito mais dinâmico e menos tradicional. A metodologia aqui na nossa escola, ela é a metodologia comunicativa que aborda as 4 habilidades. Muitas pessoas pensam que vir para cá aprender inglês é somente falar, mas não é bem assim. Tem a nossa metodologia comunicativa que aborda as 4 habilidades, que são a escrita, a escuta, a fala e a leitura. Então, dessa forma que aí o aluno começa a aprender a se comunicar de verdade, né? Aqui o aprendizado vai muito além da sala de aula. Os alunos são colocados em situações reais do dia a dia,
o que torna o processo mais natural, prático e eficiente. E essa vivência faz toda a diferença. Com o tempo, os alunos percebem a evolução e ganham mais confiança para se comunicar. A experiência é muito boa, né? Aqui é bem legal, tipo, a maioria das pessoas acha que quando vai fazer um curso, acha que vai ser tipo uma nova escola, assim, mas aqui é totalmente diferente. Aqui a gente pratica várias coisas legais, aqui não tem tantas pessoas, então dá para se concentrar mais. E os professores também são muito legais também, né? Eles são bem, tipo, mais rígidos, mas também são bem mais legais também, né? Que normalmente os professores normais. Os conteúdos também variam conforme a idade. Para os mais jovens, temas como viagens, músicas e redes sociais. Já para os adultos, o foco está na vida profissional, com simulações de entrevistas e preparação para o mercado de trabalho. Além dos cursos regulares, a escola também oferece turmas de conversação, inglês para viagens e preparação para exames internacionais. Com uma metodologia comunicativa e foco na prática, o Senac Lindóia mostra que aprender inglês pode ser mais simples e mais acessível do que muita gente pensa. Tá certo, então. Obrigado, João, pelas informações. Bacana, né? Aprender inglês nunca é demais. Vamos mudar de assunto agora, 1h14, porque o governador Eduardo Leite se pronunciou, né, após ficar sabendo que não foi escolhido para concorrer aí à presidência da República. Vamos conferir. Hoje, o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço e, mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Isso não termina aqui. A política é dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las. E eu sigo comprometido com isso, leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre. Tá certo. Tá aí então a manifestação do governador Eduardo Leite. Aliás, esse vídeo completo está lá nas nossas redes sociais para você conferir, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência sempre. Uma excelente tarde, uma ótima noite. A gente se despede com imagens de Nova Petrópolis. Olha ali, ó, Praça das Flores. E voltamos amanhã ao meio-dia ao vivo. Estou esperando você. Até lá.